Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje nós estamos por aqui para falar um bocadinho sobre bases. Vai ser um vídeo muito simples. Isto é como uma conversa entre amigas, porque eu já disse que os meus vídeos são mais dedicados à automaquilhagem, ou seja, as pessoas estão a aprender a maquilhar-se, a familiarizar-se. Portanto, eu não vou complicar aqui, porque isto não é um vídeo para uma profissional, ok? Portanto, são dicas, são coisas básicas que vos vão ajudar bastante quando vocês forem comprar a vossa base, primeira ou segunda ou terceira, enfim, para que a vossa experiência seja o mais agradável possível, ok? Então, uma coisa que vocês têm que ter em atenção, que dá para salvar as vossas bases, ok? Se vocês, eu vou mostrar aqui para vocês as bases, são exemplos de bases aqui que eu tenho várias cores, é normal, não vou ter só bases para mim, da minha pele, porque eu maquilho outras pessoas. Mas, por exemplo, eu tenho uma base, tipo, muito clara. Depois tem esta aqui, que não é assim tão clara, só que ela não vai ir para o rosado. Esta já vai para o rosado, ok? Mas esta já vai mais para o alaranjado. Que é normalmente as bases que eu uso no inverno. Depois, eu já tenho esta aqui, que poderia dizer que é média, que dá mais para o meu tom de pele. E depois já tenho aqui uma que saltou para o escuro. Então, digamos que eu tenho aqui todas estas bases. É óbvio que, se tu tens uma pele muito clara, tu não te irás comprar uma base destas, a mais escura. Vais comprar no máximo, por exemplo, o olho confunde muito quando é a primeira vez. Provavelmente tu vais comprar entre esta aqui, ou esta, ou até mesmo esta, porque acontece que as pessoas quando vão comprar bases, é difícil. Depois as lojas têm luzes que fazem com que tudo seja perfeito e tudo vos fique bem. Depois vocês vão na rua com aquela base e não tem nada a ver. Acontece também que nós mudamos de cor ao longo do tempo, ou seja, ao longo do ano. Ou seja, vocês bronzeiam. Há pessoas que podem não bronzear muito, mas ficam vermelhinhas e tal, e dá ali uma corzinha muito rápido, mas nós no inverno somos uma coisa e no verão somos outra. Por isso convém sempre ter dois tons, no máximo. Isto aqui, eu consigo ir disto até mais escuro do que isto, para isto, literalmente. Depois, com a ajuda do resto da maquilhagem, faz com que eu possa salvar ou estragar a base. Mas isso nós já vamos lá. Primeiro, vocês sabem que existem várias cores. Quando vocês vão comprar, vocês dizem, olha, tenho uma base muito escura. Tá. Essa base é muito escura, por exemplo, tu és deste tom, mas compraste esta base aqui. Ok? O que é que tu vais fazer com ela? Vais usar ela como bronzer. Não manda fora. Podes usar ela como base de sombras. Eu fiz agora os meus olhos, depois eu vou fazer a pele com vocês no final. Eu poderia ter muito bem utilizado esta base para base de sombras, porque sempre que vocês vão maquilhar os vossos olhos, não é só colocar pó em cima da pele. Tem que ter hidratação, tem que ter lavado o rosto. Vão aplicar um primer, que é um fixante de sombras, mas tem sido utilizado pelas maquilhadoras outro produto que não é só o primer. Nós utilizamos muito esta paleta, que ela já fixa muito a maquilhagem. Ou até mesmo, por acaso, hoje eu utilizei um concealer, ok? Que é para colocar aqui, para iluminar esta área. Eu coloquei debaixo desta sombra para fixar e ela dura o dia todo. Porque esta maquilhagem já vai ter um poder de fixação, porque as maquilhagens hoje em dia já são feitas para durar mais tempo, ok? Apesar de ainda transferir. Se vocês forem encostar na roupa vai transferir um bocadinho, mas ainda assim vai durar no vosso rosto o dia todo. Portanto, não vai desaparecer, não vai ficar nada aqui a desfazer-se, porque isto vai fazer com que a maquilhagem nos olhos dure. Mas vocês não têm nada daquilo. Têm só duas bases, uma base mais escura e uma mais clara. Pronto. Se não convém, a base mais clara é sempre mais indicada para colocar como base de sombras. Porquê? Porque ela vai abrir. E tudo o que é mais escuro, fecha. Então, se vocês querem utilizar sombras e que a cor sobressaia, é óbvio que convinha usarem esta. Mas, se não for assim um tom também muito escuro, também não há de ser grande problema utilizarem a base mais escura. Mas, por norma, podem utilizá-la como contorno. Vão colocar aqui em cima da testa, talvez um bocadinho aqui no nariz, ou seja, todas as zonas onde vocês vão se escurecer, colocam essa base mais escura. Ah, mas então eu tenho uma base mais clara. Então aí vais utilizar esta base também, pronto, se vocês quiserem, não é? Usar como base de sombras, colocar nestas zonas aqui, que é onde vocês estão a ver, a minha ring light está a bater a luz, certo? Estas zonas aqui estão mais escuras, certo? É onde vocês vão contornar. Vão colocar os tons mais escuros. Estas zonas aqui onde bate a luz são os pontos de luz. Então, tudo o que é ponto de luz, vocês podem aplicar base
mais clara nessas zonas. E vocês já me viram muitas vezes por aqui fazer essa maquiagem, certo? Pronto. Então, isto é uma das maneiras que vocês podem salvar as vossas bases, tá? Mas ao longo do vídeo vocês vão ver, então, outras formas de salvar a vossa base. Eu também esqueci, só queria mostrar aqui. Esta base aqui, eu não encontro clientes com este tom. Isto é muito acinzentado, mas eu posso utilizar estas bases que normalmente nós não utilizamos no rosto inteiro para misturar. Porque se eu tenho uma base muito alaranjada, uma base muito rosada, uma base... nós podemos misturar. Esta é muito acinzentada, é uma das opções aqui que eu também tenho. Se ela não servir para a minha cliente e estiver muito acinzentada, eu vou corrigir o tom. Tudo se resolve. Como eu disse, eu não vou ficar aqui dificultar o vosso trabalho, ok? Vou ensinar o básico para hoje. Nós temos aqui esta paleta, que ela é uma paleta que, profissional ou não, eu acho que toda a gente deveria ter e aprender o básico. E já existem paletas que não são assim ditas profissionais, né, que isto é uma linha profissional, que vocês podem ter acesso a estas cores, só que as cores que vocês vão ter acesso são muito suaves. Estas aqui são pigmentos fortes, para que nós possamos manusear bem qualquer tipo de base que nos apareça à frente e que não esteja adequada para a cliente, ok? Mas eu acho que não tem problema nenhum, só que lá está. Nós temos que ver que uma pessoa que não sabe se maquilhar, ela vai olhar para isto e não quero aprender, não quero, mas calma. Só aprendes o básico, aprendes aquilo que é adequado para ti. Compras o pigmento que tu precisas. Vocês podem também fazer com sombra. O que é certo é que se vocês comprarem uma base que está muito errada para o vosso tom de pele, vocês têm que dar para alguém e vão ficar chateados com isso. Ou salvar essa base. Então, com estas cores aqui, vocês conseguem ver, temos o laranja, o vermelho, o azul, temos castanho, roxeado, pronto. Vamos fazer aqui um exemplo rápido e prático para vocês perceberem o que é que vocês fariam com as vossas... Digamos que eu tenho uma borbulha vermelha. O que é que esta toda a gente já sabe. O que é que vocês colocam em cima do vermelho para neutralizar a cor antes de colocar a base? Porque às vezes a base não é de uma cobertura assim que cobre todas as imperfeições e sabemos que o relevo, o levantamento que nós temos aqui, os poros, tudo isso não vai desaparecer, ok? Até convém que a base não seja tanto brilho, para que se a vossa pele for muito relevo, muitas borbulhas, não sobressaia tanto. Isso também já é uma dica. Portanto, às vezes a base está errada por causa que ela é muito brilhante, não é? Mas já vamos falar sobre isso. Então, em termos de cor, ok? Nós temos aqui a borbulha, uma mancha vermelha. E eu sei que este verde é muito fechado, que eu tinha que misturar com outras cores, para ele ficar um bocadinho mais claro e tal, porque não é este verde que vos apresentam quando vocês vão comprar as cores, não é? Mas tudo bem. Eu ponho por cima, agora está verde. Isto é o básico. É claro que depois no momento a gente mete pouco e vai-se esbater um bocadinho mais e tal, e depois coloca a base por cima, perfeito. Quando nós colocamos a base por cima também não podemos arrastar, porque senão vamos tirar todo o produto que está ali, não é? Coloquei um bocadinho de verde, neutralizou o vermelho. Então, sempre que vocês tiverem borbulhas vermelhinhas, colocam verde. Se tu, como eu, pele negra, tem manchas, borbulhinhas, normalmente vão ser mais acastanhadas, ok? Colocam, agora vamos a essa parte, aqui da outra paleta, laranja. Vamos ativar os tipos de laranja. Por exemplo, eu não tenho uma olheira muito profunda, tipo, não tenho. Ligeiramente vou ter aqui uma veiazinha. Portanto, o que é que eu hei de fazer? Temos este laranja, que normalmente é o que eu tenho utilizado, mas eu vou utilizar talvez mais este aqui, ou este aqui. Tem que ser um tom mais pro salmão, porque eu não preciso deste laranja. Mas vamos pegar neste aqui agora, para vocês verem. Laranja. O que é que ele vai? Nós temos, este é demasiado azul, eu vou tirar só um bocadinho, está bem? Porque isto, como é produto, vai se misturar com este. Pronto. Vou tirar mais um pouco de laranja desta paleta, este aqui. E vocês vão colocando até dar certo. Estão a ver? E agora vocês vinham com a base por cima e iriam colocar. No meu caso, entretanto, este é muito alaranjado para mim, eu não preciso, ok? Mas eu às vezes gosto de usar para ficar bem perfeitinho. Eu não diria que isto não é bem alaranjado, mas tem um pouco, então, para não ser este também, eu posso colocar este aqui. Às vezes nós colocando ainda é um pouco claro, mas vamos lá ver.
acaba por iluminar já um bocadinho e já neutraliza a cor. Estão a ver? Eu não precisei daquele. Este foi o suficiente. Tudo o que é aqui manchinhas assim, laranja. Então vamos voltar aqui. Por cima. Até desaparecer. Este roxo aqui mais claro, normalmente é na peles mais claras. Eu deveria ter colocado uma outra cor, mas eu já lá vou com vocês. Vamos pelo menos primeiro. Castanho, azulado, colocamos arroxeado, colocamos sempre laranja. Estão a ver? Neutralizou. Manchas muito profundas que se tornam quase castanhas, porque há pessoas que têm olheiras aqui muito acastanhadas. Laranja. Azulado, mete-se laranja também. Arroxeado, mete-se laranja. Com este aqui, que é roxinho, e um pouco de azul. Ah, mas espera aí, eu sempre ouvi dizer que se fosse roxo, olheiras roxas, punha o quê? Amarelo. E ouviste bem. Porque estamos a falar de olheiras um pouco mais claras. É claro que não vai ter este azul aqui, né? Podemos colocar em cima um pouco de laranja. Se houver umas veiazinhas assim mais escurinhas, estão a ver? Porque temos que neutralizar. E metemos amarelo. Por norma, quando a olheira, apesar de ser arroxeada, não é muito... não tem essas veiazinhas, não tem assim... não é pesada, o que é que acontece? Podemos pegar já num concealer com cobertura, né? Porque se é para corrigir, na verdade não vai ser concealer, vai ser um corretivo. Então aqui vamos pegar o tom amarelado que nós precisamos e vamos aplicar por cima. Eu coloquei agora este amarelo desta paleta porque eu estou-vos a ensinar o básico, mas se vocês tiverem uma olheira levezinha e seja arroxeada, pele clara, ok, vão pegar um corretor básico, não é? Que normalmente vem nestas embalagens, amarelo, e colocam na loja para experimentar se tapa bem a vossa olheira. No mesmo caso, se vocês forem pele mais escurinha, tiverem então olheiras muito escuras, ok? Corretivo laranja, este tubinho, perfeito. Se quiserem comprar assim nesta marca também podem. Vêm essas assim unitárias, tá? Podem comprar. Mesmo, se vocês tiverem aqui muito alaranjado, sabem? Ou seja, assim como o amarelo vai neutralizar o roxo vai neutralizar o amarelo. Portanto, se vocês tiverem manchas, seja de qual for, se souberem a cor que vocês precisam para vocês, que precisam de colocar em cima, ou se tiverem uma base, no caso, se for com bases, já é desta maneira. A base é muito laranjada, colocam azul. Ou a base tem muito fundo azul, é muito escuro e tal, metem em laranja para neutralizar um bocadinho. E por aí vai. Tanto para o rosto, as nossas manchinhas, quanto para as bases, é a mesma coisa. A teoria das cores continua igual. Mas decorem aquilo que vocês precisam. Tenho borbulhas vermelhas, vou colocar verde. Tenho olheiras muito escuras, laranja. Tenho olheiras assim... Bem, eu no meu caso não é roxeado, como eu sou mulata, vou colocar salmão, que é quase laranja. No vosso caso, pele clara, colocam amarelo. Básico. Ok, esta é muito importante. Quando vocês vão comprar uma base, vocês não podem achar que vão testá-la de qualquer maneira. Vocês já sabem que vocês podem aproveitar a base caso ela saia errada, mas uma das coisas que pode evitar que vocês comprem a base errada é saber como testar a base. Nunca vão testar na vossa mão, ok? A cor nunca vai ser igual, ou vai ser mais clara ou mais escura. Tem pessoas que têm o rosto muito mais escuro que o resto do corpo, ou tem outras que têm o rosto muito mais claro que o... Então, não vale a pena irem por aí. Vocês pegam na vossa base, ou na que estão a experimentar, e vão nesta zona e nesta zona. Espalham muito bem. Vão até aqui. E veem se conseguem uniformizá-la entre o rosto e o pescoço. Porque vocês vão sempre colocar base no vosso pescoço. Colocam a base no rosto todo. O resto que sobra no pincel, vocês vão simplesmente espalhar
aqui para o pescoço para formar um degradê, assim, uma transição, ok? Para não parecer um camarão. Portanto, espalha muito bem, ok? E outra coisa, vocês espalham e deixam a base oxidar, porque elas ficam sempre ligeiramente mais escuras, tá? Não é só, pus uma pinguinha, está muito claro. Não, espalha a base, só nesta zona, para vocês verem a diferença entre o vosso rosto e aqui, tá? E como a testa é sempre mais escura, não vale a pena testar base aqui, até porque aqui a gente coloca sempre contorno e aqui vai sempre ficar mais escuro. Portanto, espalhem esta base, esperem uns minutinhos, tipo, é rápido, isto já está a começar a ficar diferente. Olhem, agora vou colocar a base outra vez. Uma gotinha. Estão a ver? A base oxida. Portanto, na hora, minutinhos não, segundos, vocês colocam a base que vocês compraram ou que estão a comprar, de estar na loja, vêm, espalham nesta zona e até podem colocar a gotinha outra vez, só para vocês verem a diferença, que esta base, a maioria é oxida, portanto, para verem a diferença. Isto é muito importante, porque senão vocês põem, é muito claro, tiram logo, é muito escura, tiram logo, se é escura então não vale a pena. Mas isto, vocês têm que ter paciência, está bem? Portanto, não sei se vocês sabiam disso, mas ficam a saber. Depois vocês têm uma coisa que é muito importante e que normalmente as pessoas também nunca se lembram. Só quem sente uma oleosidade muito forte ou uma pele muito seca é que se vai lembrar. Mas normalmente a pessoa nem sabe quais são os pontos que ela deve pensar quando vai comprar uma base. Então, por isso, vocês ao verem este vídeo, façam uma lista. Vocês já viram algumas coisas. Foi, a base tem que ser experimentada aqui, nunca na mão, e tem que esperar uns minutinhos só para ela oxidar e para ver como é que ela fica depois de um tempo. Vejam sempre na luz natural. Como salvar a base? Se ela for muito escura ou muito clara, muitas vezes já não podem trocar, então aproveitem sempre ou para contornar, ou para iluminar, ou para usar como base de sombras, ou mesmo até como própria sombra. Enfim, se a base estiver bem, depois metam um pó translúcido por cima, ok? Um pó compacto, depois a gente fala no outro dia de pós, vou dizer só base, tá? Colocam um pó por cima e ficam ali com uma base mais escurinha. Dá para fazer isso. Então, guardem essas dicas quando forem comprar a base, porque é muito importante. Esta dica, então, é, muito importante. Se vocês têm pele muito oleosa, vocês acham que vão usar uma base oleosa? Não. Se vocês têm uma pele muito oleosa, vocês precisam de utilizar uma base mate, para que haja ali um equilíbrio. Se for pele seca, na mesma ao contrário. Base mais... Se vocês tiverem uma pele muito seca, precisam de uma base mais hidratante. Seja ela de alta cobertura ou não, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com a quantidade de pigmento que eles colocam, ok? Se vocês querem uma boa cobertura ou uma leve transparência, qualquer base vos pode oferecer isso. Agora, vocês têm que perceber mas a minha pele é mista, é tanto oleosa como seca, então têm que comprar uma base que dê para os dois. Não podem utilizar uma base mate numa pele muito seca, porque essa pessoa, tu vais pedir socorro em 5 minutos, 10 minutos que estás com a maquilhagem, parece que meteram argila e secou. Se tu fores uma mulher com pele muito oleosa, a tua maquilhagem vai derreter e parece que tens ali o creme e fica-se ali a mexer a gordura, aquela sensação de oleosidade na pele e tu queres tirar aquilo a todo custo. Não. Então, cuidado com o tipo de base que vão comprar. É a base para vocês, ok? Então vocês precisam de perceber se a base é glow, se ela é de brilho ou não, tá? Pronto, isso é importante. Em qualquer idade, isso é uma coisa muito importante. Porque depois vai acontecer? Às vezes isso pode alterar, não é que altera a cor, mas vocês podem olhar para a base, mas isto está muito brilhante, e está muito esquisito, eu estou horrível. O brilho chama muita atenção, ou seja, se eu tiver aqui uma unha brilhante, estão a ver? Brilha muito mais do que na minha pele. É como se a minha pele agora tivesse mate, não chamasse tanta atenção, e eu vou pensar que, esta base está perfeita. Mas se tiver muito brilho, vai chamar muita atenção, vai ser esquisito. Mas esse tipo de base é ótimo para quem tem pele seca ou pele madura. É ótimo. Ok, agora também vamos simplificar quais os tipos de materiais que eu vou utilizar quando eu for aplicar a base. Depende daquilo que tu gostas, mas tens que saber o que é que cada um faz.
O primeiro utensílio e acessório que tu tens à tua mão é a tua mão. Tu podes aplicar quase toda a tua maquilhagem com as mãos, mas tens que ter sempre uma toalha ali para limpar as mãos muito bem e isso é chato. Mas tu podes aplicar blush com as tuas mãos, podes aplicar a base com as tuas mãos. Vamos ter a tendência a espalhar demasiado, fica mais natural, é verdade. E podes aplicar até sombras com as tuas mãos. Só depois tinhas que usar a própria escovinha que traz o rímel, sobrancelha, mas toca andar. Portanto, tem as mãos. É económico, de certa forma, dá para fazer um bom trabalho, fica natural e é grátis. Depois, vocês têm os pincéis. Vamos começar com a esponjinha. A esponja, vocês podem, mas não devem. Devem de evitar utilizar a esponja seca. Ela agora está deste tamanho, mas ela vai crescer quando eu a molhar. Então vocês colocam na torneira, ela vai encharcar, tem mesmo que ser assim, depois vocês vão espremer. Quando não sair nenhuma gotinha, significa que ela está perfeita para ser utilizada, porque ela tem que estar úmida, não encharcada. E vocês vão, não é arrastar. Na maquilhagem vamos evitar isso do arrastar, porque acaba por tirar produto e não faz muita coisa. Vocês vão levemente arrastar, se preciso agora fazer isto, como se estivesse a passar o protetor solar. Não. Vocês vão sempre fazer isto. Dar assim uns cliquezinhos e é assim que vocês vão aplicar a vossa base. Existem algumas esponjinhas, que aí vão utilizar seco, que é para aplicar pó. Tem assim uma zona mais reta. Pronto, estas são todas redondinhas. Esta aqui, todas elas vão ter esta parte pontiaguda, que é para estas zonas. E esta parte mais redonda para todo o rosto, ok? Então, quando vocês compraram as esponjinhas, eu já ouvi muitas pessoas a dizer, mas isto é rígido, e absorve muito produto. Se ela estiver úmida, não vai absorver tanto produto, aliás, quase nada, porque já tem água. Se ela estiver úmida, vai ficar mais fofinha, vai crescer, e vocês vão conseguir fazer com que aquela base fique mais bonita, ok? O contacto desta esponjinha úmida, que vai ter água, não vai absorver tanto produto, vai ser económico, e vai fazer com que fique mais natural, ok? Esponja, para quem quer um ar natural, perfeito. E também serve como borracha. Durante muito tempo, também estava na moda, eu utilizei aquelas bases de cobertura alta, então vocês vão aplicar com o pincel, e depois vem com a esponja, era obrigatório, literalmente, que era como tirar os riscos que as marcas do pincel deixam quando colocam a base, para tirar o excesso de maquilhagem. Então, se ela tivesse assim levemente úmida para seca, ajudava porque ia tirar produto que tivesse a mais e deixar um ar mais natural. Isso quando é utilizado bases de alta cobertura, ok? Principalmente para quem vai utilizar uma base mate, este passo é importantíssimo para que a vossa pele não fique pesada, ok? Mas já existe bases hoje em dia muito boas com cobertura alta, mas que deixam um ar assim mais hidratado e que é adequado para peles oleosas. Depois, nos pincéis, nós temos isto, que é o básico. Existem vários pincéis de base, tá? Existem vários formatos, muita coisa. Mas este é o básico. Como vocês vão começar? Este toda a gente conhece. Toda a gente já viu este pincel. Este é o língua de gato. Eu gosto de aplicar creme no rosto das minhas clientes com este pincel. Eu gosto de aplicar o primer, que é um produto que nós utilizamos antes da base para que ela possa fixar mais. Portanto, gosto de aplicar porque lá está, se eu não utilizar as mãos não vou ficar com as mãos sujas, porque tenho que estar sempre a limpar muito bem as mãos, portanto depois às tantas já fica tudo manchado e é nojento, não é higiênico também. Passam, ou então, literalmente, este aqui deixa algumas marcas, é preciso saber trabalhar muito bem, lá está, não é arrastar, mas levemente espalhar a base, certificar de que não vai ficar marcas caso vocês não tenham esponja, porque a esponja também, como eu disse, serve de borracha. Portanto, vocês aplicam a base, ok? Sempre do centro do rosto para fora, tá bem? E porque isto também normalmente é um pincel pequeno, o que é que vocês vão fazer? Começam a aplicar a base aqui, ok? E vão espalhando para fora, tá? E depois vou aplicar a base com vocês, mas pronto. Então, sempre atenção a esse movimento, de dentro para fora. Depois, nós temos este pincel aqui, que ele, no Brasil chamam kabuki, aqui em Portugal nunca soube como é que eles chamavam isto, mas é um pincel assim redondo, tá? E este pincel é para se aplicar em movimentos circulares, novamente do centro para fora, porque aqui vocês não vão dar muita atenção e não vão ter assim, as pessoas não vão olhar para esta zona, as pessoas vão olhar para aqui.
É aqui que tem que estar mais base. Então é aqui que nós começamos a aplicar a base, do centro para fora. Sempre em movimentos circulares, ok? Às vezes dá preguiça com este pincel e ele absorve muito produto, está bem? Portanto, ele é bom para utilizar com bases muito espessas. Lá está, bases de alta cobertura. Se for bases muito leves, existe um outro tipo de pincel, que é muito levezinho, que tem poucas cerdas, ok? Muito pouco pelo, e que também vão em movimentos circulares, ou então podem utilizar língua de gato. Aplicam essa base mais fluida, normalmente são mais líquidas, porque são mais leves, ficam quase transparentes no nosso rosto, então convinha utilizar. Como eu utilizo sempre estes pincéis, como eu gosto sempre de bases com cobertura perfeita, porque eu sempre tive borbulhas e manchas, então para mim não faz sentido utilizar uma base que seja transparente, então para isso eu uso a minha própria pele, porque eu tenho muitas manchas. Quem não tem manchas, tem a pele perfeita, não precisa de alta cobertura, a não ser que ela esteja aí numa versão fotográfica, uma coisa assim, uau. Mas lá eles praticamente já nem usam base, se a pele da manequim for perfeita. Portanto, movimentos circulares. Ou então vão-me ver a fazer isto. Mas nunca arrastar a base. Sempre isto. Que é para não consumir tanto produto, que é para ela ficar bem assente. Portanto, eu uso quase este pincel como se fosse uma esponja. Eu aplico ele assim, sempre. Estão a ver? Pronto, é assim que eu vou fazer. Vocês têm que saber uma coisa. Vocês vão ver pincéis assim e assim. Estão a ver que este aqui está a brilhar? E este não. Estes são cerdas naturais e este são cerdas sintéticas. Com certeza vai haver pincéis, que hoje em dia já se cria tudo e mais alguma coisa, que parecem cerdas naturais, mas são sintéticas. Muitas vezes vai ter mistura. Porquê? Porque aplicar um produto cremoso ou uma sombra cremosa, lá está nos pincéis de olhos, que são mais pequenininhos, ou aplicar um iluminador cremoso ou um blush cremoso, convém que seja com estes pincéis, com este formato, porque é fofinha, vai dar um ar natural à maquilhagem, certo? Só que estes aqui, quando é para aplicar base, também é bom, vai dar um ar natural e sempre vai ser sintético para não estragar as cerdas, ok? E porque é líquido. E vocês vão colocar um líquido numas cerdas naturais. Ou seja, é a mesma coisa que colocar o líquido num tecido. Estão a perceber? E cerdas sintéticas é a mesma coisa que colocar líquido num plástico. Ou seja, o plástico não vai absorver tanto produto que o tecido vai absorver o produto. Por isso é que estamos a utilizar aquela esponja, que é tecido úmida, para que ela não absorva a vossa base, ok? Mas que sim, faça o trabalho dela sem absorver a vossa base. Por isso, mesmo que haja pincéis deste formato, que vocês olhem e pensem, mas isto aqui é natural, podem perguntar quando estão a comprar o vosso kit se é natural ou não, porque existe pincéis com este formato, ou seja, um aspecto fofinho, estas são naturais, tá? Mas com aspecto fofinho, que vai ser sintético ou a mistura. Lá está, por essa razão, porque existem produtos cremosos que nós precisamos aplicar com este tipo de pincel, ok? Pronto. Mas este é o que vocês vão precisar para aplicar a base. Os pincéis de base vão ter sempre este formato e esta cintilância. Portanto, se o pincel está a brilhar, caso vocês estejam realmente muito confusas, vocês veem tantos pincéis à vossa frente, reparem se está a brilhar ou não. E isso já é meio caminho andado para vos ajudar, ok? Porque às vezes aquilo que é óbvio para nós, para vocês não. Porque vocês vão a uma loja e veem um monte de maquilhagem e veem um monte de pincéis. Vocês não sabem para que é que aquilo serve. Pronto, eu já tinha falado, caso vocês comprassem uma base errada, que vocês pudessem utilizá-la como contorno, como concealer, ou se ela for muito alaranjada, pode até usar como bronzer, né? Porque normalmente esse ar alaranjado é de bronze. Mas podem também misturar um bocadinho de creme hidratante, que ela vai ficar mais fluida e pode ajudar. Experimentem as vossas bases, que vocês têm bases erradas, de várias maneiras, até que vocês consigam aproveitá-las, ok? Utilizem essas dicas todas porque vai ajudar. Ok, agora eu vou juntar dois temas num só e vou aplicar esta base aqui, que é um bronzer 55 da Vichy e é uma base em mousse, ok? Eu sempre tive a pele muito oleosa, agora eu noto que aos 30 parece que ela está a ficar para pele mista e pronto, eu sempre gostei de peles pesadas por causa que eu sempre tive muitas manchas, muitas borbulhas, mas estou a optar também hoje em dia por usar bases mais leves porque a minha pele também já está melhor, a minha pele sempre foi assim de borbulhas, sempre tive o relevo, então de certa forma
bases muito pesadas não me vão ficar muito bem, porque vai envelhecer ainda mais a minha pele, portanto, são coisas que a gente vai alterando, mas mousse é uma base que eu ainda gosto bastante, não é? Eu vou utilizar esta aqui com vocês hoje, e vocês vão ver que ela não é da minha cor. Eu vou aplicar ela no meu rosto, tá bem? E eu vou esperar ela oxidar, e depois nós vamos corrigir o tom desta base, tá bem? Outra coisa, se nós colocamos uma base, ela já oxidou, mas vocês olham para assim, pá, estou pálida, estou estranha, uma coisa não está bem. Eu ponho a base na minha cara e ela não fica bem. Primeiro começa por colocar uma camada fina, não coloques logo muita base. Portanto, se isto é uma base de mousse, ela vai ter tendência a ser mais pesada. E nós não temos que ter intenção só à cor, temos que ter intenção à quantidade e ao resto. Porque numa maquilhagem, por mais que tu gostes de uma maquilhagem leve, a maquilhagem não foi feita só para colocar a base. Ela foi feita para colocar base, sombras, blush, pó, contorno, bronzer, batom. E tudo isso tem que ser bem colocado, porque senão vai ficar esquisito. Eu até podia colocar só a base, batom e rímel, e ia ficar horrível. Não dá. A não ser que a base seja literalmente da tua cor, mas tinha que ser muito leve para que não ficasse estranho. Porque vai parecer uma parede pintada com um desenho lá. Estão a perceber? Eu agora mudei de cor e é óbvio que para corrigir esta base eu vou ter que colocar aqui a minha paleta das cores para me ajudar. Vejam esta base. Estão a ver? Eu posso usar ela como corretivo nestas zonas aqui. Eu posso usar ela como base de sombras. Vamos corrigi-la. Ela até agora tem que oxidar um bocadinho para ver até onde é que ela vai. E depois aí nós colocamos as outras cores para nos ajudar a corrigir tudo isto, está bem? Eu tirei esta base do rosto, menos aqui desta zona. Eu apliquei então a base, o corretivo aqui colorido. Eu meti vermelho e branco para formar o rosa, daí misturar com azul e formar roxo. Meti amarelo e fui colocando essas cores até que ela fique mais castanha possível, no caso, né? Ainda está muito clara, mas nós podemos aplicar mais amarelo e um pouquinho mais de azul. Então meti mais vermelho, mais amarelo, mais azul e vejam só como é que ficou. Está um pouco mais neutra, menos meio rosada do que a outra. Vou colocar mais amarelo e vermelho. Por eu ter colocado mais cobertura, colocado aqueles produtos que são à base de cera, meio que mudou um bocadinho aqui a base e ela ficou com mais cobertura. Portanto, este pedaço aqui de base sobrou bastante, ok? Podemos aqui fazer misturas. Eu posso aplicar mais um bocadinho aqui nestas zonas, que são zonas onde nós queremos que fique mais perfeitinho, ok? Aqui no centro. E ela vai oxidar ainda, vai ficar mais escurinha. Mas eu tive que colocar nesta base aquelas cores para que me ajudasse. E veja, eu depois tive que tirar a base, eu queria mostrar aqui, era mais fácil para vocês mostrar aqui. Mas sempre que vocês tiverem a criar a vossa cor, a corrigir a base, vocês vão precisar de fazer isso nesta plaqueta. Esta base estava muito clara, ok? Então eu tive que colocar tons mais quentes. Eu poderia colocar um rosa se eu fosse mais clara, não é? Mas a minha pele é mais escurinha, ainda por cima estou bronzeada. Por isso, naquela base, eu precisei de colocar branco para fazer aqui o rosinha, para fazer o roxo, né? Entre rosa e azul que vai criar o roxinho. Coloquei amarelo também, porque o meu fundo é amarelo, portanto tenho sempre que ter amarelo, tá bem? Às vezes colocava um bocadinho mais de vermelho, para que ela ficasse mais quente, porque eu estou mais bronzeada. Então fundo amarelo, um pouco mais de vermelho, porque eu estou mais bronzeada. E de certa forma o roxo, porque o roxo que é feito com essas cores, não é? Branco, vermelho, dá rosa, rosa com azul dá roxo.
Portanto, esse tom vai neutralizar o laranja, porque eu não quero ser laranja, eu não quero ser amarela. Eu quero ter essas cores no fundo, na mistura, para que fique de encontro o mais próximo possível da minha cor, tá? Agora aqui, óbvio que eu vou ficar mais clara, eu estava bastante escura aqui na testa, porque eu sou mais escurinha aqui por causa também do sol. Esta zona é o que conta, a maior parte é o que conta. Daqui para o pescoço, para o meu rosto, o que conta é eu ficar toda de uma cor só. Tá, eu preciso devolver agora esta naturalidade, é muito básico. Ok, agora vocês pensam, tá, está estranho, porque não tem o acabamento. Sempre que nós colocamos base, por exemplo, ela tem um brilho leve, ok, agora também com aqueles produtos à base de cera, da Dermacolor, dão um brilho também natural, portanto, ela está estranha, não tem blush, não tem nada, parece que está cru, sabem? Portanto, o que nós vamos fazer agora é só aplicar um pozinho, tá? Só para amenizar aqui este brilho, né? Eu vou utilizar este pó translúcido aqui da Dedona, que eu vou utilizar a cor número 2, que é este assim mais para o amarelado. Eu vou depositar. O pó, tendo cor, vai ajudar também a corrigir o tom da base, ok? Portanto, sempre que vocês comprarem o pó, às vezes a base está um pouco mais clara. Experimentem utilizar a vossa base com um pó mais escuro e vocês vão ver que vai ajudar bastante. Nos meus vídeos, quem me acompanha, tem visto que eu normalmente faço essa mistura. O pó mais claro eu vou utilizar aqui, o pó mais escuro eu vou utilizar nesta zona aqui, onde nós vamos contornar. Mas agora eu vou utilizar só o pó translúcido, porque o que vocês vão ter em casa é um pó de uma cor só, certo? Então, lá está, se eu comprar um pó escuro demais, se eu comprar um pó claro demais, a regra é a mesma, está bem? Portanto, isto é um pó adequado para a minha cor, ajuda-me a corrigir aqui o tom da base. Se forem ambos da cor da vossa pele, perfeito, portanto fica bonito. Não é para ir com a cor da mão, tá bem? Porque o que importa é esta zona aqui, tá? Sempre. Eu tenho aqui duas paletas. No vídeo anterior eu utilizei esta, que é o da Revolution Pro. E vai ter aqui este bronzer mais escurinho, que é o que vamos utilizar, porque eu estou no verão, então vou utilizar este. E temos aqui desta paleta, que é o número 3, que é o bronzer que nós vamos utilizar aqui nesta paleta, está bem? Vamos utilizar os dois. Este é um bronzer, mas eu vou utilizar mais para contornar o rosto e para devolver um bocadinho aquela cor aqui mais escurinha, e este bronzer aqui para dar um glow, um brilho à nossa pele, está bem? Portanto, onde estava escuro vai voltar a estar, porque nós utilizamos a base e ela meio que tirou todas as sombras naturais do nosso rosto. Então, vamos esbater todo este produto aqui, ok? De forma muito leve também. Vamos aqui, onde nós contornamos o nosso rosto, que é para afinar o rosto. Nós temos sombra aqui, natural. Portanto, e eu não quero um contorno marcado, eu quero quase como se isto é um bronzer, não é? Literalmente só devolver aqui sombra, aqui o maxilar para quem precisa. Portanto, todas as zonas que vocês precisam de afinar. Eu comecei errado, aqui já fiz uma marca. Se é para fazer marca, façam aqui. Mas pronto, já está. Afinar aqui o queixo. Posso fazer com este pincel? Não devia, mas como eu só preciso de afinar aqui esta zona, depois eu ponho óculos. Portanto, eu nunca me vou preocupar muito com esta zona aqui. Às vezes eu vou fazer assim, outras vezes não. Pronto, depois posso vir aqui com o pó, mas não sinto necessidade, portanto eu só preciso de afinar esta zona. E ele já não fica tão aberto. Depois eu venho com o iluminador, mas eu já faço isso. Vou passar pouco, tá? Vocês é que sabem. Esta maquilhagem lindíssima, assim, para vocês utilizarem num dia de sol, assim, para tirar umas fotos bonitas. E como ele é brilhante, muito brilhante, eu só vou aplicar mesmo nestas zonas.
Depois aqui assim. Está bem? Pronto. Check. Estou bronzeada outra vez, não é? Este bronzer, na verdade, é praticamente um iluminador. Por isso é que eu nunca uso ele sozinho. Mas às vezes, só para dar um brilho na pele, ele é o suficiente. Desta paleta da Essence, que era uma coleção de iluminadores e blush de outono, ok? Esta paleta é muito linda. Vamos utilizar o blush, este aqui mais escurinho, combina um bocadinho mais com esta sombra. Vou utilizar este batom que é uma amostra da Avon, que é o Mocha M Marvelous. Se vocês gostarem da cor, eu dou o meu trabalho e coloco ali. Olhem só, acho uma cor muito linda. Só para a maquilhagem ficar completa. Eu não sei se começou hoje. Esta parte aqui é que é difícil e confesso-vos que às vezes é difícil até para mim, mas é normal, existem vários tons de pele no planeta Terra. O que é que acontece? Vocês precisam de perceber, lá está, novamente, o básico. Quando vocês olham para mim, que tipo de tons vocês estão a... O que é que vos chama mais a atenção? Castanho? Check. Laranja? Vão concordar comigo. Amarelo. São essas cores que eu tenho em mim. O dourado me fica muito bem. Isto é rosado. Uma base rosada não me vai ficar bem. Blush, sombras, isso é outra conversa. Mas uma base rosada ou roxeada ou assim meio acinzentada não me vai ficar bem. Porque o meu fundo é amarelo. Se vocês têm um fundo mais frio, em que o prata vos fica melhor, então vocês vão escolher bases mais acinzentadas. No caso, eu tenho esta base aqui, não um pouco acinzentada, mas também tem lá um fundo de rosa. Esta base para mim, só uso ela como base de sombras, porque ela é muito clarinha, é ótima para isso. Eu vou ter que então usar a teoria das cores para corrigir as bases para que elas fiquem adequadas a mim, certo? Então vocês precisam de perceber se vocês são mais acinzentadas, se são mais esverdeadas, porque existem pessoas esverdeadas e elas não encontram base em lado nenhum. Isso acontece muito, aqui em Portugal não vejo tanto, mas mais no Brasil, na Índia, em que existe muitas mulheres com fundo esverdeado, ok? Muito acentuado, e se aquela base não levar verde demasiado, como né, o normal, que normalmente a gente não coloca verde, colocamos mais os amarelos, mais laranjas, porque é os tipos de pele que nós temos aqui mais, tipo, conhecemos mais. Vocês devem estar a pensar, verde? Verde? Sim, existe. As cores fazem parte da natureza, tu fazes parte da natureza. Agora, para mim, se houver uma base rosa, é óbvio, vou ter que colocar um bocadinho mais de laranja, mais de amarelado, ok? Mas nunca vou colocar verde, porque senão a base vai ficar muito diferente. Ou então nunca vou colocar vermelho, tipo, para a base parecer mais rosada. Não, não dá. Então, tu tens que perceber a tua cor. Eu não te consigo ajudar agora, ok? Mas tenta com o básico. Tu tens os anéis, ok? De várias cores. Se tu te identificas mais e fica-te melhor o amarelo, é porque tu tens um fundo amarelo. Se tu tens preferência por prateados
e literalmente fica melhor os prateados. Então tu tens um fundo mais neutro, mais frio. Então tons mais acinzentados. Não podes utilizar bases que sejam amarelados, alaranjados. Isso é para mim. Para ti que tens um tom mais frio, tem que ser talvez um rosado, né? o mais lilás, mais avermelhado, depois consoante o tom aí. São esses tons mais frios, mais claros. Esses são para ti. E mesmo pele escura, existem peles escuras. Ah, mas eu tenho pele escura. Todo mundo vê mulheres negras, é tudo alaranjado. Tudo... Não, não. Ela pode ter um fundo mais verde, como eu já falei. No Brasil existe muito isso. Na Índia existe muito isso. Portanto, o fundo dela pode ser mais verde, é tom oliva, ok? Ou então mais acinzentado. Por isso é que existe esta base aqui. Portanto, nós temos que perceber o nosso fundo. E o meu fundo de pele é amarelo. O teu pode ser, olha, laranja. O da Susana pode ser rosa. Estão a perceber? Mas pelo menos, e lá está, mas eu fico bem com os dois, com o prato e dourado. Então tu és neutra. Vais ter uma base que vai ficar ali no meio, entre o mais quente e o mais frio, ok? E pronto, esta foi a nossa aula de hoje. Eu peço desculpa se tenha ficado um bocadinho chato, mas eu não estou muito acostumada a fazer vídeos assim, mas eu espero que tenha ficado simples para vocês. Eu espero que vocês possam guardar algumas destas dicas, ou todas elas, que são muito boas e que vão ajudar a vocês a compreenderem que, mesmo que vocês digam, mas eu não consegui aplicar a parte da teoria das cores, tudo bem, mas pelo menos tu vais conseguir encontrar melhor agora uma base mais adequada para ti do que antigamente. Já sabes que tens que ver a textura, tens que ver a cobertura, tens que ver o teu tipo de pele, tens que ver se o teu tipo de pele é mais neutro ou não. Portanto, foi muito básico. Vocês também podem mandar mensagem, olha, eu não estou a conseguir e isto é a minha situação, o que é que eu faço? Às vezes, isto é aqui muito global, isto é muito geral, o que eu falei aqui é básico. Coisas mais específicas, mandem mensagem para mim, eu posso vos ajudar. Ou outras maquiadoras que vocês sintam mais à vontade, não importa. O que importa é que vocês consigam, a partir deste vídeo, começar a abrir horizontes. Não ter medo de comprar uma base. Sempre que é as primeiras vezes, que tentem ir sempre às lojas, mas não confiem só nas maquiadoras lá, tá bem? Vocês experimentem as bases, vão à rua e vejam com a luz natural para perceber o tom daquela base. Vocês vão olhar para aquela base lá com aquela luz está perfeito, vão para a rua, vão ver, isto está mais alaranjado, isto está mais tipo cinzento, pálido, isto está mais amarelo. E vocês percebem o vosso tom de pele, se é mais amarelo, se é mais laranja, se é mais isto, se é mais aquilo, se estão bronzeadas, se não estão, se estão com vermelhidão no rosto e precisam de um primer vermelho. Quem vai ao sol e fica queimado, o sol é que põe escaldão, no caso das peles claras, utilizar um primer verde para neutralizar aquela vermelhidão e depois utilizar a base certa, não é? Portanto, essas coisas que vocês vão pensando com as dicas que eu vos dei, vocês vão conseguir comprar a base para vocês e vão errar menos. E se vocês errarem menos na vossa próxima compra, o meu objetivo está concluído. Beijinhos, até à próxima, eu vos espero no próximo vídeo.